nós temos a convicção de que é necessário fazer uma alteração no sistema previdenciário brasileiro. Não é uma simples mudança, uma citação, vamos mudar. Nós temos que planejar isso, é necessário uma transição para uma nova realidade, porque o tempo é outro, as pessoas vivem mais, e se nós não tivermos uma contribuição adequada, nós não vamos ter os benefícios que nós imaginamos, né? Então, o evento de hoje é muito oportuno, é importante para que a gente tenha a informação exata. Então, ter a presença do secretário de Previdência Social do Ministério da Economia, Dr. Leonardo Rolim, para nós hoje é uma grande honra. E a ideia de trazer aqui o Rolim é para que vocês conheçam um pouco mais de como é que está sendo tratada, construída em números, sabe, a pormenorização dessa coisa toda da reforma da Previdência, porque a ideia que a gente tem é necessária. Esses dias, lá na Comissão de Finanças, eu recebi dessas agências de rating e agências de investimentos, umas 30 pessoas. E eu vi, ao final eu perguntei, escuta, por que quando aqui no Congresso Nacional um deputado faz um gesto que é contra a reforma da Previdência, ou a comissão A ou B ou C não consegue votar naquele dia de admissibilidade da PEC, a economia, o mercado, ele balança desse jeito? Aí me disse, se não me engano, um consultor da XP. Falou, o mercado não quer juros caros, o mercado não quer instabilidade, não é a reforma da Previdência que vai resolver o problema do mercado, mas é a sinalização de que o governo federal terá solvabilidade no futuro. Porque o Brasil está caminhando por um ritmo insolúvel, não insolvente, não conseguir pagar as suas contas. O Brasil paga hoje de juros da dívida, vocês sabem quanto? Vocês têm noção de quanto é que nós pagamos por ano de juros da dívida? 630 bilhões de reais. De Previdência paga 670, se não me engano. Quase equilibra. Só de juros da dívida. Onde é que vem essa dívida? Vem de um déficit financeiro que, ao final do exercício, ele é verificado, está numa média de 50 bilhões ao ano. E esse déficit, para o governo tampar o buraco, o que ele faz? Ele emite títulos do Tesouro, que muitos dos senhores ou das entidades que os senhores dirigem aplicam o dinheiro também, títulos do Tesouro. E o governo tem que pagar isso, e tem juros para pagar. Então esse é o caminho que está caminhando o Brasil. Se ele se tornar um país não pagador, aí lógico que ninguém quer investir. Eu queria agradecer imensamente ao G7, na pessoa do senhor José Roberto Rick, por ter oportunizado a que viesse alguém que é do governo, representa aqui o presidente da República, Jair Bolsonaro, para dar aos senhores a explicação necessária do que é esta reforma da Previdência. Agora vão estar se aposentando, nós vamos ter mais do triplo de pessoas, de idosos que a gente tem hoje. E vamos ter 5% a menos de pessoas em idade ativa. Ou seja, no modelo atual essa conta não fecha. Então aqui é uma outra forma de mostrar essa evolução. Em 1980, nós tínhamos 14 pessoas em idade ativa para cada idoso. Então, não necessariamente são contribuintes, né? São potenciais contribuintes. Uma parte dessa população em idade ativa, na verdade, está inativa ou informal. Hoje, considerando 2020, caiu para metade, para 7. Em 2060 será 2,3. Então, temos, simplesmente olhando esse desafio demográfico, nós temos uma necessidade já deveríamos ter feito há muito tempo uma ampla reforma do sistema para torná-lo sustentável. Mas o desafio demográfico não é o único dos nossos problemas, nós temos outros problemas de sustentabilidade do nosso sistema. Ainda falando sobre demográfico, é a questão rural. Uma outra notícia boa, mas que para a Previdência é um desafio. As condições de vida no campo melhoraram muito nos últimos 20 anos.
Em 99, a diferença média de óbito, ou seja, de expectativa de vida do aposentado rural era quase 7 anos menor do que a do urbano. Ou seja, a diferença de 5 anos na idade era até pouco. Hoje essa diferença não chega a 2 anos. Em 2017 estava em 1,79, a gente ainda não tem o dado fechado de 18, devemos ter daqui a alguns meses. Você vê que ano a ano essa diferença vem diminuindo. Então, ou seja, se precisamos reformar o sistema como um todo, precisamos ainda mais reformar o rural. E esse envelhecimento, o que é que ele tem, o que é que tem feito com a Previdência? A despesa da Previdência vem só crescendo. Aqui está em percentual do PIB, né? Você vê que a despesa cresceu um pouco, depois ficou mais ou menos, a receita ficou mais ou menos estável, e a despesa vem crescendo em percentual do PIB. Aí algumas pessoas falam, não, está crescendo por conta da crise. A crise, ela afetou a receita e como o PIB não cresceu muito, então a despesa em percentual do PIB aumentou. Então vamos esquecer o PIB, vamos falar em valor real. Nos últimos 20 anos, a despesa, aqui é só regime geral, não é da Previdência como um todo. A despesa do regime geral nos últimos 20 anos vem crescendo em uma média de 5,2% a valor real. Ou seja, isso vai continuar nos próximos anos nesse patamar ou um pouquinho mais acelerado. Para isso ser sustentável, precisaríamos que todos os anos tivéssemos um crescimento do PIB de pelo menos 6%. Porque quando o PIB cresce, a despesa vai crescer ainda mais, porque os salários aumentam, o mínimo aumenta. Então, qualquer pessoa com o mínimo bom senso sabe que é inviável que a gente tenha 40 anos de crescimento do PIB na faixa de 6%. Então, olhando os dados da despesa com a Previdência e os dados demográficos, é inquestionável que a gente precisa de uma reforma e urgente. Já deveríamos ter feito há muito mais tempo. Quanto mais demorarmos, mais rápida tem que ser a transição e mais duro vai ser o enfrentamento do problema. Esse outro gráfico mostra uma coisa que o deputado já tinha falado, que é o tamanho da despesa da Previdência. A gente vai falar um pouco melhor depois. Somando Previdência com assistência e o FAT, são os benefícios obrigatórios, né, da Seguridade, nós chegamos no ano passado a 62,9% da despesa da União. Se a gente considerar só Previdência e BPC, que o BPC, ele na verdade é um benefício previdenciário não contributivo. A gente não conta ele na conta do regime geral, ele é considerado assistência, mas se a gente for comparar com qualquer outro país do mundo, tem que somar na conta de Previdência, porque nos outros países é a camada zero da Previdência. Mas o BPC, no ano passado, foi 54% da despesa primária da União. Esse ano vai ser 59% da despesa primária. Continuando como está o sistema, em 2026 vai ser 79% da despesa primária. Então, por outro lado, vamos ver o gasto com saúde, educação, segurança. O gasto previdenciário foi quase 6 vezes o gasto com saúde e mais de 7 vezes o gasto com educação. Segurança é até covardia comparar, foi 0,8% da despesa. Aí fazendo uma comparação internacional. Para comparar internacional, como eu falei, a gente tem que somar o regime geral com os regimes próprios dos servidores. A maioria dos países não tem regime separado dos servidores da iniciativa privada, são poucos países como o Brasil que tem regimes diferentes. E também somar com o BPC, como eu falei, nos outros países faz parte da Previdência. Em 2015, que foi o último ano que a gente teve dado dos outros países, nosso gasto foi de 12,4% do PIB. Essa linha escura seria o gasto que o Brasil deveria ter para estar dentro da média mundial, considerando o perfil etário do brasileiro. O Brasil ainda é hoje um país relativamente jovem. Então, para a gente estar dentro do perfil normal, a gente deveria gastar algo em torno de 4% do PIB. A gente gastou mais de 3 vezes isso. Você vê aí que poucos países tinham gasto naquele ano mais do que o Brasil.
Ano passado, gastamos 14,6% do PIB. E aí, dentre os países aí, mostrados, apenas Grécia e Itália gastaram mais do que o Brasil. Tem alguns outros países, aí em relação aos países da OCDE, tem alguns outros países que também têm um gasto similar, como é o caso da Ucrânia, por exemplo. Mas, assim, poucos países no mundo têm um gasto similar ao nosso e, seguindo o modelo atual, quando o Brasil chegar no nível de envelhecimento desses outros países, vai estar com um gasto maior do que todos eles. Ou seja, o nosso sistema previdenciário, do ponto de vista de sustentabilidade, é o mais insustentável do mundo. Aí para a gente entrar e ver um pouco do problema. Os regimes próprios. Aí tem uma quantidade de pessoas, o déficit atuarial e a divisão desse déficit pelo número de segurados. Então, o déficit atuarial da União, ou seja, quanto o sistema previdenciário da União nos próximos anos vai ter de diferença entre receita e despesa, quando a gente divide pelo número de servidores, dá um déficit per capita por servidor de 839 mil. Isso aí é na média. Mas se a gente pegar aqueles que geram aposentadorias maiores, vou mostrar mais na frente, o número é bem maior do que esse. Nos municípios o número é menor, porque nos municípios nós temos vários municípios, inclusive, que têm um sistema já capitalizado. Os municípios que criaram a sua previdência a partir dos anos 2000 têm sua previdência totalmente capitalizada, sem déficit. Os que criaram anteriormente também está capitalizada a grande maioria, porém com déficit que está nessa conta a ser coberto pela sociedade. Só um número, o 4,33 trilhões é o déficit atuarial dos regimes próprios brasileiros. Se somarmos com o regime geral, chegamos a um déficit atuarial de 17 trilhões de reais. Esse é o déficit que a geração atual, que as pessoas que já estão no mercado de trabalho ou aposentados, está deixando para gerações futuras. Se nós dividirmos esse número aquelas pessoas que ainda não ingressaram no mercado de trabalho, jovens e crianças, a gente está passando para cada pessoa uma dívida de 380 mil reais. E provavelmente essas pessoas não vão conseguir pagar essa dívida e vão deixar uma dívida ainda maior para a geração seguinte. Não por acaso que as agências de rating sinalizaram para o deputado a necessidade de fazer uma reforma da Previdência para mostrar que essa dívida ela vai pelo menos ficar menor no futuro. Em relação ao regime atual, a nova Previdência não equilibra, ela reduz. O equilíbrio só viria mesmo com o sistema de capitalização futuro. Então, agora entrando um pouco sobre o que é a nova Previdência. São 4 proposições legislativas. A principal, a PEC 06, que é a reforma previdenciária propriamente dita. Vou falar um pouquinho sobre ela. Segunda, a medida provisória 871 de combate à fraude, que a gente espera que seja votado no Congresso essa semana, está com um prazo bem curto. A gente acredita que vota na Câmara amanhã e no Senado na quarta. É uma medida que busca fechar 28 ralos por onde saem muitos recursos da sociedade via o regime geral de previdência social. Então são diversos pontos que já foram identificados ao longo de muito tempo pelo Tribunal de Contas da União, pela Controladoria Geral da União, pela área de inteligência da Secretaria de Previdência. E o que a gente estima de uma forma conservadora é que esse ano, considerando só o segundo semestre, vai ter uma economia de 10 bilhões de reais e a partir do ano que vem algo em torno de 20 bilhões de reais, que é dinheiro público que está saindo pelo ralo. É muito dinheiro, você tem ideia, 20 bilhões é mais de 60% de todo o gasto com Bolsa Família, mas como a gente vai ver, assim, não equivale sequer a metade do déficit da Previdência para esse ano. Somando o regime geral com os regimes próprios nos estados e municípios e pensões militares, a estimativa do déficit para esse ano é de 400 bilhões de reais. Bom, a terceira medida é a cobrança da dívida ativa, que é o projeto de lei 1646/2019.
Esse é outro ponto também que se fala muito, se cobrar as dívidas, está resolvido o problema da Previdência. A dívida ativa da Previdência equivale hoje a aproximadamente 500 bilhões de reais, que foi acumulada ao longo de décadas. Se ela fosse toda recuperada, mesmo assim daria pouco mais de um ano do déficit da Previdência como um todo. Porém, uma grande parcela dela não tem como ser recuperada. Uma parcela considerável é de empresas que faliram. Uma outra parcela se refere a disputas judiciais, casos em que a Receita entendeu que era devida a contribuição previdenciária, o contribuinte entendeu que não, entrou na Justiça. Em algum momento a Justiça vai decidir, em alguns casos favorável à União, em outros casos favorável aos contribuintes. Um exemplo é a decisão recente do Supremo sobre verbas indenizatórias, que foi contra a Receita Federal contra a União. Há outros casos, o contrário. Então, não há muito o que se fazer em relação a essa segunda parte. Uma terceira parcela é o que está sendo pago via os famosos refis, aqueles parcelamentos em até 240 meses, com redução de juros e multas, que a PEC 06 limita substancialmente. Vai limitar 60 meses e também limitar a redução de juros e multas. Mas o fato é que de toda a dívida ativa previdenciária, o que dá para ser recuperado é algo entre 100 e 160 bilhões, que se refere a dívidas de pequeno valor, que a Receita a PGFN não ajuiza, porque não vale a pena, aí é o caso de fazer cobrança administrativa, e o projeto de lei facilita os mecanismos de cobrança administrativa. E a outra são chamados devedores contumazes, que são aquelas empresas que buscam estar o tempo inteiro burlando a Receita Federal. Então, nesse caso, o projeto de lei vai dar mais instrumentos para cobrar essas empresas. O quarto projeto é o projeto de lei 1645, que é a revisão do sistema de proteção social dos militares. Então, esse projeto, ele aumenta substancialmente a contribuição dos militares. O sistema dos militares tem um déficit muito grande. Então, a contribuição do sistema vai praticamente triplicar em relação ao que é hoje. Vai aumentar substancialmente. E, além disso, há um aumento no tempo para a inatividade de 30 para 35 anos e criando um novo mecanismo também, que é o tempo mínimo de atividade militar de 30 anos. E essa regra, a PEC 06 expande para os militares dos estados, o que vai também ter um efeito positivo, tanto no lado da Receita, quanto a demorar um pouco mais a levar para a inatividade. Aí falar um pouco do nosso sistema, como ele é hoje, que é a segunda razão nós temos um sistema tão desequilibrado. O nosso sistema previdenciário hoje, ele subsidia todo mundo. Subsidia o pobre, subsidia a classe média, subsidia o rico. Não por acaso ele é tão insustentável. Subsidia como? De duas formas. Via uma taxa de reposição acima de 100%, na maioria dos países, para pegar, por exemplo, nos países da OCDE, a taxa de reposição é um pouco abaixo de 50%. No Brasil, é comum se ter uma taxa de reposição acima de 100%. Aquele que ganha pouco, tem uma taxa de reposição acima de 100%, completando com o salário mínimo, está correto, o mundo inteiro faz algo do gênero. Agora, a gente subsidiar quem ganha, quem tem capacidade contributiva, é inviável. Essa é uma das razões do nosso sistema ser insustentável. Então, a gente subsidia via taxa de reposição e via também tempo de contribuição versus tempo de recebimento do benefício. O brasileiro se aposenta relativamente jovem. Então, ele contribui pouco tempo em relação ao tempo que recebe benefício. Vou pegar um exemplo de uma professora. Vamos pegar uma professora da rede pública. Ela contribui 25 anos e se aposenta com 50 de idade. Ela vai viver até os 84, provavelmente um pouquinho mais. 84 é a média nacional, quem tem escolaridade mais alta vive acima da média, mas vamos considerar na média nacional. Então ela contribuiu 25 anos
vai receber o benefício de 34 anos. Então, é um tremendo subsídio nessa relação entre tempo de contribuição e tempo de recebimento do benefício. Então, não por acaso que a gente fala que praticamente todo mundo recebe subsídio previdenciário. O que a PEC 06 faz, principalmente, é reduzir esses efeitos de subsídios, aumentando a idade para a aposentadoria e reduzindo a taxa de reposição. Então, esses são os dois principais pontos. E, como um princípio da PEC, você afeta, ninguém vai ficar fora, todo mundo vai contribuir um pouco, e afeta-se mais aqueles que têm maior capacidade e que têm maiores subsídios, que são principalmente os servidores públicos e os militares. Então, aqui a gente apresenta a relação. Quando divide o impacto pelo número de segurados, no regime geral é 11.300 por segurado, no regime próprio da União é 157 mil, ou seja, 14 para 1. Nos militares é 18 para 1 o impacto em relação ao sistema de proteção dele com o regime geral. Eu vou voltar depois para essa aqui, vou passar, que está no mesmo tempo. Então, aqui a gente fez dois exemplos do subsídio que temos no sistema. Aqui, o primeiro é aquela pessoa que ganha um salário mínimo, que contribuiu o mínimo de 15 anos, se aposentou por idade. Que os mais pobres no Brasil se aposentam por idade. E a aposentadoria por idade urbana do homem, em média, é 65 anos e meio, da mulher, em média, 61 anos e meio. E com, em média, 20,1 anos de contribuição. Não por acaso, a regra definitiva, que vai ser só para os novos, é exatamente essa. 65 para o homem, 62 para a mulher, 20 anos de contribuição. Regra definitiva para quem ainda vai ingressar no mercado de trabalho, e o tempo de contribuição só daqui a 10 anos. Ele continua 15, vai aumentando um pouco a cada ano até chegar a 20. Então, esse trabalhador, que é uma característica, digamos assim, predominante, hoje o subsídio que ele tem do sistema é de R$153 mil, que vai ficar mais ou menos o mesmo na nova Previdência. Iria aumentar porque está aumentando a expectativa de vida. Ele vai fazer um pequeno esforço, de forma que o subsídio dele vai ficar mais ou menos o mesmo. Já para um servidor que se aposenta com R$25 mil, que assim, das carreiras de elite, o mínimo que se aposenta é nessa faixa. Na minha carreira, praticamente todo mundo se aposenta com um teto, que é 39.200. Vai pegar o doutor fiscal, advogado da União, delegado da Polícia Federal, procurador da República, juiz, todo mundo é disso aí para cima. Então, pegando 25 mil, o subsídio atual para esse servidor público é de quase 4 milhões e meio. É isso que é o déficit ao longo do período de recebimento do benefício dessa pessoa, levando em conta a contribuição patronal, tá? A contribuição dele, a contribuição da União como patrão. Isso aí é a diferença que é pago via tributo da sociedade, 4 milhões e meio. Na nova Previdência ainda vai ficar alto, vai ficar mais de 1,5 milhão. Vai cair substancialmente, mas ainda fica alto porque tem uma regra de transição. Você não pode simplesmente do nada dizer que aquela pessoa vai se aposentar aos 65 anos com o teto do regime geral. Então, como tem uma regra de transição, vai se endurecer bastante, reduzir muito esse subsídio, mas ainda vai ter um subsídio considerável. Um outro ponto também que a gente considera muito importante em relação à nova Previdência é a desconstitucionalização. Aqui a gente analisou praticamente todas as constituições do mundo. A gente tem um estudo, pegamos constituições de todos os continentes. Foram 92 constituições que nós olhamos. Então vejam, 78 mencionam, 92 fora do Brasil, 78 mencionam o direito à previdência social. 62 dispõem sobre a previdência como direito fundamental social. 38 elencam os benefícios cobertos. 30 estabelecem regras de repartição de competência legislativa. 21 os princípios da previdência social. 17 regras de financiamento ou orçamento,
No caso aqui, o orçamento da Seguridade Social. Porém, apenas 3, além do Brasil, tratam de regra de reajustamento de benefício. Apenas 2 dispõem sobre o piso previdenciário. E aí os 2 pontos principais que a gente está trabalhando de desconstitucionalização. Apenas uma, além do Brasil, trata de condições de acesso a benefício, que é a Constituição de Gana. E nenhuma outra, além da nossa, trata de regra de cálculo. É bom deixar claro que em relação à regra de cálculo, a gente tem na Constituição só a regra de cálculo do servidor público. Do regime geral, pode alterar a regra de cálculo por uma medida provisória, que eu acho que nem é adequado fazer isso por medida provisória. Você está por um instrumento mais frágil, alterando uma regra que mexe com a vida das pessoas. Então, continuando sobre as principais premissas da nova Previdência, a outra premissa é quem ganha mais, quem ganha menos, paga menos. Aliás, por essa premissa, é uma das razões que a gente está reduzindo aquele subsídio aos servidores públicos. Então, criou-se um sistema similar ao do imposto de renda, com faixas progressivas, de tal forma que quem ganha um teto, que hoje contribui com 11%, vai contribuir com 16,8%. Vai contribuir um pouco mais, reduzir um pouco esse subsídio. Por outro lado, aqueles que ganham um pouco vão contribuir um pouquinho menos. Então, essa é uma premissa para tornar o sistema mais justo e mais equilibrado. É bom lembrar que os servidores que não têm direito ao benefício acima do teto vão contribuir com 11,7%. Vai contribuir com a mesma lógica do regime geral, vai contribuir um pouquinho mais do que hoje, mas não muito. Só aqueles que vão ter direito a um benefício mais elevado é que vão contribuir mais. Bom, já partindo para a conclusão, a experiência internacional mostra que o Brasil não é uma ilha. A gente está fazendo mais ou menos o que o mundo inteiro já fez. Nós estamos aprendendo com as experiências dos outros países. Fizemos reformas anteriores, reformas apenas paramétricas, que algumas pessoas chamam de remendos. Agora, com a nova Previdência, a gente está propondo, a partir das experiências de outros países, uma reforma estrutural. A gente quer uma solução mais permanente do sistema. Uma reforma estrutural na medida em que a gente mexe com o conceito da desconstitucionalização, que a gente trata de uma forma mais eficaz os chamados benefícios de risco, que são aqueles benefícios que podem acontecer a qualquer momento, como uma aposentadoria por invalidez, um auxílio doença, um auxílio acidente, uma pensão por morte antes da aposentadoria, que esses benefícios eles vão passar a ser concorrenciais. E a principal mudança estrutural, que é a criação de uma camada de capitalização. É um sistema que, aliás, tem sido pouco entendido pela população em geral. Tem, inclusive, se propagado muitas informações falaciosas. Eu vi, por exemplo, nas redes sociais, falando que quem contribui com salário mínimo no sistema de capitalização iria se aposentar com R$280. Isso não é verdade, em primeiro lugar, porque na PEC está garantido o salário mínimo. O sistema de capitalização proposto é um sistema em camadas, como são os principais sistemas previdenciários do mundo. Por exemplo, os 6 sistemas que são avaliados como os 6 melhores sistemas previdenciários do mundo são sistemas em camadas. Tem uma camada não contributiva, que seria equivalente ao nosso BPC, que continua no novo regime, uma camada de capitalização obrigatória, que pode ter dentro dessa camada de capitalização obrigatória uma parte em repartição simples, que é o caso nosso, que é o chamado modelo de sistema nocional, e uma terceira camada de capitalização individual, não obrigatória, que no nosso sistema a gente já tem a previdência complementar. Então,
O sistema que está sendo proposto, portanto, ele mantém o princípio da solidariedade, mantém o princípio de proteção à população de baixa renda e daquelas pessoas que têm pouca capacidade contributiva. O que esse sistema acaba é com subsídio para quem tem condição de pagar para a sua aposentadoria. Quem ganha até o salário mínimo, esse sim tem que ser subsidiado. Aquela pessoa que nem emprego tem, que vive aí de bico, tem que ser subsidiado também pelo BPC. Agora, quem tem emprego formal, quem tem o profissional liberal, quem tem capacidade contributiva, tem que contribuir para a sua aposentadoria. E essa é a lógica do sistema de capitalização. Ele vai receber na aposentadoria de acordo com o que ele e o seu empregador contribuíram. Dessa forma, o sistema ele deixa de subsidiar quem não precisa. É o conceito de um sistema naturalmente equilibrado atuarialmente, em que você tem um subsídio da sociedade como um todo, como eu falei, para quem ganha pouco, transparente, sabe-se exatamente quanto está sendo tirado do tributo da sociedade para cobrir a proteção à velhice daquelas pessoas desassistidas. Esse é o modelo de capitalização que está sendo proposto. Não é um modelo que vai levar as pessoas à extrema pobreza, como vem sendo falado anteriormente, mas vai acabar o subsídio de quem não precisa de subsídio da Previdência. Bom, por fim, qual a nossa estimativa aprovando ou não aprovando a nova Previdência? Esse estudo foi feito pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, que estima para os próximos 4 anos um crescimento na ordem de 3% ao ano, caso seja aprovada a nova Previdência, e uma estagnação até com volta de queda do PIB, caso ela não seja aprovada. Então, nós acreditamos fortemente que a nova Previdência vai ser aprovada. Claro que o Congresso vai fazer alguns ajustes na proposta, é natural, né? É natural que o Congresso procure sempre melhorar, ouvir na sociedade. Está sendo feito isso na comissão especial, mas acreditamos que vai ser aprovado rapidamente, que teremos o nosso país destravado. Eu acho que a leitura é essa: a Previdência precisa ser reformada para destravar o Brasil. E é isso que a gente acredita que o Congresso vai fazer ao longo desse ano, e a gente vai então partir para os próximos passos, para as outras mudanças que o Brasil precisa para crescer e se desenvolver. Obrigado. Comparação da proposta do Brasil com o Chile. Você poderia explicar para nós o que é o regime de capitalização do Chile e qual é a diferença com relação ao do Brasil? Bem colocado, deputado. Então, em primeiro lugar, quando se fala de Chile, normalmente o pessoal olha aquela primeira versão que foi implantada por Pinochet, se não me engano, em 81. Que era um sistema 100% capitalizado, não havia uma proteção à população de mais baixa renda, nem havia uma camada intermediária. Em 2007, o Chile modificou esse sistema, implantou um sistema universal com uma camada zero, de proteção para todos, e criou uma segunda camada de repartição para garantir um benefício mínimo à classe média. Mas o Chile agora está fazendo uma segunda reforma de ajuste no seu sistema. O sistema de capitalização do Chile, ele tinha uma alíquota apenas do trabalhador de 10%. Naquele momento, as taxas de juros no Chile eram muito altas. Com 10% de aplicação, a taxa de juros que se imaginava naquela época daria um benefício que daria uma taxa de reposição boa. Só que o Chile deu certo e as taxas de juros do Chile caíram. E aí o que capitalizou foi muito menos do que o que se esperava naquele momento. Então foi um problema que aconteceu em função de uma coisa boa que aconteceu. Agora eles estão discutindo a ampliação das alíquotas de contribuição e a criação de uma contribuição patronal. O modelo que a gente está propondo, ele se parece mais com o modelo da Suécia. Como eu falei, nós analisamos os principais modelos que existem no mundo. Então,
Está previsto a contribuição tanto patronal quanto do trabalhador. Acredito que, inclusive, o relator já falou que vai deixar isso mais em positivo na proposta. Ele anunciou isso na semana passada. Além disso, como eu já tinha falado, o nosso modelo, ao contrário do chileno, tem a garantia do salário mínimo via um fundo solidário, que também não tem no modelo chileno. E também a camada de, alguns chamam capitalização, outros chamam repartição nocional, que também não tem no modelo chileno, e sim no modelo da Suécia, Itália, Canadá, Noruega. Do ponto de vista atuarial, ele é uma capitalização, porque o valor que você vai receber do benefício é o que tiver na tua conta individual. E ela vai ter uma rentabilidade definida por lei, então você não vai estar correndo risco de mercado, né? Mas vai receber de acordo, é como se você estivesse emprestando dinheiro ao governo e o Tesouro garante que na tua aposentadoria vai te pagar a rentabilidade daquele valor. Então, com esse sistema híbrido, a gente garante a proteção às pessoas de baixa renda, garante um risco menor para o trabalhador, só uma parte do benefício dele vai estar aplicado em mercado, e garante também um custo de transição menor, que é outra coisa que vem se falando bobagem, custo de transição gigante. Não é. A gente vai apresentar algumas simulações, não calculamos o custo de transição, porque vai depender de quanto for a parcela nocional, quanto for a parcela de capitalização financeira. Porque o nacional não tem custo de transição. Mas fazendo algumas simulações, a gente vai ver que o custo de transição é muito menor do que o que tem se falado por aí. Secretário, só complementando esse assunto que você está falando, uma preocupação assim que a gente nota bastante grande, esse dinheiro da Previdência, capitalização. O ministro Guedes falou que vai se criar um mercado de outras seguradoras naqueles países que tiveram um melhor resultado. O problema que aconteceu no Chile, primeiro, o Chile tem um mercado muito menor do que o nosso. Mas segundo, 6 instituições controlaram todo o mercado de capitalização do Chile. E aí isso gerou uma oligopolização, as taxas de administração ficaram altas. Aí imagina, a taxa de juros baixou, taxa de administração alta contribuiu ainda mais para a rentabilidade ficar menor. Então o que a gente está buscando é ter um sistema com ampla concorrência. Em primeiro lugar, o INSS vai estar concorrendo nesse sistema, então vai ter um setor público para controlar o mercado. Não só instituições financeiras vão poder participar, mas também instituições sem fins lucrativos, cooperativas, os próprios fundos de pensão que trabalham hoje com a Previdência Complementar e outras instituições que venham a ser criadas. E uma terceira possibilidade, que também está colocada no texto, é aquela do próprio trabalhador administrar a sua previdência, que é algo parecido com o 401k dos Estados Unidos e de outros países. Não é exatamente a mesma coisa, mas a lógica é a mesma. Então você vai escolher quem vai ser o custodiante dos seus recursos, por exemplo, pode ser o INSS, e você mesmo vai escolher onde vai aplicar os seus recursos. O Conselho Monetário Nacional vai definir limites, vai dizer, olha, você pode aplicar até 100% se você quiser em títulos públicos, mas em bolsa, o máximo que você vai poder ir será 40%, em crédito privado, no máximo 30%, estou chutando só a título de exemplo. Então vai ter uma resolução que vai dizer como você pode aplicar o seu recurso, sabe que é algo 0,1, 0,15, consequentemente o valor capitalizado vai ser muito maior. Bom, o BPC é um benefício voltado para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. É um benefício muito importante. Ele atende hoje cerca de 5 milhões de pessoas, um pouquinho menos do que isso. Tem aumentado muito. Pra você ter uma ideia, nos últimos 20 anos, o número de benefícios no regime geral da Previdência Social duplicou. E lembrando que nos próximos 40 vai triplicar em relação a hoje, ou seja, em 60 anos vai multiplicar por 6. Só que o BPC, se o regime geral duplicou, o BPC triplicou nesse período de 20 anos.
aumentou muito a quantidade de beneficiários. O Brasil é um país muito desigual, tem muita gente que tem uma renda muito baixa. A renda para o BPC é 1/4 do salário mínimo per capita. Você tem uma ideia, o Bolsa Família atende, se não me engano, 30 milhões de famílias, e a renda per capita do Bolsa Família é ainda menor do que a do BPC. O máximo é de R$ 181 reais per capita. Então, nós estamos num país que tem muita desigualdade e muita gente muito pobre. O gasto estimado para o BPC esse ano é de 57 bilhões de reais. Não é pouca coisa, é quase o dobro do Bolsa Família. Então, é um benefício importante, que tem um gasto elevado. Não é nossa ideia reduzir o BPC, mas sim atacar a judicialização e as fraudes. Hoje, quase 30% dos benefícios do BPC são concedidos pela Justiça. Em parte, em função do conceito de pobreza, não está muito claro na Constituição. Então, às vezes, pessoas que têm uma renda acima da renda que está na lei vão à Justiça e, com frequência, os juízes dão. Há pessoas que têm uma renda mais elevada que poderiam ter contribuído para se aposentar no regime geral. Também um outro problema que a gente pretende atacar na PEC, para facilitar o combate à fraude, é pegar pessoas que têm um patrimônio. Talvez o valor que tenha sido colocado na PEC tenha ficado um pouco baixo. Nós trabalhamos com o limite do Minha Casa Minha Vida. Mas, assim, só para dar uma ordem de grandeza, nós já identificamos pessoas que têm imóvel na Vieira Solto que está recebendo o BPC. Por quê? É uma pessoa que não tem emprego formal, vive de renda, nós não conseguimos acesso à renda dessas pessoas, se ele tiver um emprego formal, a gente consegue captar, porque temos uma base de dados que tem isso. Mas não temos como saber se essa pessoa vive de rendas. Então, foi uma das razões de colocar um patrimônio mínimo para evitar esse tipo de fraude. Em relação à Previdência Rural, mais uma vez, é importantíssimo para manter as pessoas no campo, gerar alimento. Qualquer país sabe quanto é estratégica a produção de alimentos. Então, temos que manter a Previdência Rural, sim, e na maior parte dos países do mundo ela é subsidiada, tem que ser subsidiada mesmo. A questão em relação à Previdência Rural que a gente buscou foi fazer alguns pequenos ajustes. Primeiro, o ajuste em relação à idade da mulher. Vocês viram pelos números que eu coloquei que a diferença de expectativa de vida urbana e rural diminuiu muito. Nem está diminuindo a diferença do homem, está diminuindo pelo menos da mulher, para igualar ali e ter uma duração mais próxima dos benefícios. E o outro foi colocar uma contribuição, eu diria praticamente simbólica, para fechar o ciclo da fraude. Na Previdência Rural, infelizmente, há muita fraude no Brasil. Na medida provisória 871, a gente está atacando a maior parte dessas fraudes. Mas, tendo uma contribuição mínima, você fecha o ciclo de combate à fraude. É bom deixar claro que quem tem pelo menos 36 anos de idade, a maior parte deles nasceram já no campo desde sempre, produzem a partir dos 16, já conta como tempo de atividade rural. Então, quem tem pelo menos 36 anos de idade já tem os 20 anos necessários. Ele não vai precisar contribuir daqui para frente para aposentar como trabalhador rural. Ele vai precisar fazer uma contribuição no ano para manter direito aos benefícios de risco, que eu falei, auxílio-doença, salário de maternidade, aposentadoria por invalidez, etc. Então, uma contribuição por ano, uma contribuição mensal por ano, que daria R$50 por grupo familiar. Considerando que o grupo familiar seria de 4 pessoas, R$12,50 por ano. Isso aí seria suficiente para quem tem pelo menos 36 anos em diante. Então, assim, como eu falo, a contribuição simbólica para fechar o ciclo de combate à fraude. É basicamente isso que a gente está pretendendo mudar na Previdência Rural,
consideramos importantíssimo sobre diversos aspectos para o Brasil. Só para concluir, assim, o nosso sistema previdenciário, se por um lado ele é altamente insustentável, por outro lado ele tem alguns papéis interessantes. De forma paradoxal, o nosso sistema previdenciário ele tira milhões de famílias da pobreza e redistribui renda, né, para as regiões mais pobres do Brasil, o que é muito importante e é muito positivo. Por outro lado, ele transfere muito mais renda para os mais ricos. 47% das despesas previdenciárias vão para os 15% mais ricos da população. Então, o efeito agregado da Previdência é concentrador de renda, embora tire milhões de famílias da pobreza. Para aumentar emprego. Se falou de exonerar o empresário da Previdência, né? Se falou muito nisso, politicamente inclusive. O quanto isso pode comprometer essa reforma, né? Essa é de um lado. Outro lado, onerar produção. Se falou em onerar exportação. A Argentina fez isso também e teve consequência drástica, né? Qual que é a posição do governo em relação a essas duas questões? Em relação à desoneração da folha, com o sistema de capitalização vai ser feita uma desoneração, sim. A alíquota, mesmo que seja, vamos dizer que a tendência do relator tem sido definir que a alíquota vai ser paritária entre o trabalhador e o empregador no sistema de capitalização, mas mesmo que seja nesse modelo, no máximo a alíquota vai implicar em metade do que é hoje, provavelmente um pouco menos da metade. Então aí já tem uma bela desoneração. Ela, mais ou menos metade do que é hoje, garante uma taxa de redução de 100%, com uma taxa de juros bem conservadora. Então, acho que só aí já tem uma desoneração grande. Na reforma tributária, deve vir mais alguma coisa. Eu sei que o Marcos Sintra vem falando sobre isso. Não sabemos ainda quando vai ser enviado o projeto, né, mas dentro das propostas do Marcos Sintra está algo mais agressivo na desoneração da folha. Quanto às exportações, o que a PEC está alterando é em relação à contribuição previdenciária nas exportações. Não é uma reoneração no geral. Eu acho que ninguém no Brasil, em bom senso, pensa em voltar a exportar tributo. No caso da Previdência é diferente, porque como a contribuição previdência em geral é sobre a folha. No caso da agricultura, como ela não é sobre a folha, ao não ter tributação previdenciária, na verdade você está isentando de contribuição. Não é uma oneração da exportação, é uma desoneração da contribuição previdenciária. Isso aí a gente está mudando e tem um impacto considerável para melhorar o equilíbrio previdenciário. Do ARI, todas as federações, do SEBRAE, nós realizamos esse evento com apoio também do SEBRAE. Agradecer ao deputado Sérgio Souza de ser o intermediário para que o secretário Leonardo Rolim, agradecer a deputada Aline, o Nishimori também. Nós teríamos mais deputados, mas infelizmente em função de voos aí também